Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Olá pessoal, aqui é a Sumi com mais um Drops em Casa. Hoje convidamos Oswaldo Frota Pessoa Júnior, professor da FEFELESH da USP, formado em Física e pesquisando na área da História e Filosofia da Física. Ele vai nos falar sobre o tempo. Qual é a natureza do tempo? O tempo é linear, como grande parte das pessoas conhece? Recentemente eu assisti a um seriado muito instigante da Netflix, Dark, que nos trouxe a estrutura circular do tempo, algo sem começo e sem fim. O começo é o fim e o fim é o começo, um círculo sem fim. Oswaldo não assistiu ao seriado Dark, mas ele vai nos falar sobre o tempo linear e o tempo circular. A ideia de que o tempo existe individualmente para cada pessoa. E uma questão que aguça a curiosidade de todos nós: é possível viajar no tempo? Drops. O tempo linear, de fato, é a concepção do senso comum e é também a concepção da física, né? Do tempo linear, a gente entende um tempo em que o passado já aconteceu e não pode mais ser modificado, o futuro é aberto ou pelo menos desconhecido, né? E a gente vive no presente. A física ela introduz algumas mudanças ligadas à teoria da relatividade, que a gente pode falar em outro podcast. Agora, considerando então esse tempo linear, pode ter tido um início ou pode sempre ter existido, há duas maneiras de conceber esse tempo, de interpretar esse tempo. Esse tempo pode ser entendido como algo anterior à matéria, um tempo absoluto, que é real, mas que é anterior ao movimento dos corpos. E a concepção oposta é a concepção relacional do tempo. A ideia de que o tempo é relativo ao movimento da matéria. Para exemplificar essa distinção, imagine uma situação fictícia em que o universo todo se congelasse durante 1 minuto. Então, durante esse minuto, toda a matéria é parada, os seres vivos congelam, nosso cérebro também congela. E depois de 1 minuto, o universo volta a funcionar da maneira que estava funcionando antes. Será que essa situação é possível? Para a concepção absoluta de tempo, tal situação é possível, é concebível. Você pode ter um tempo que continua correndo, mas os processos congelam. É claro que um ser humano não seria capaz de perceber que isso aconteceu, porque seu cérebro também congelou. Mas é uma situação concebível, possível. Já a visão relacional, ela vai dizer que, como o tempo depende do movimento da matéria, se a matéria se congela, o tempo também vai congelar. Então, para essa concepção relacional, não faz sentido dizer que o tempo transcorre, mas a matéria não se move. Então, a gente tem essas duas concepções e a discussão filosófica muda um pouquinho cada uma delas. Vamos adotar a concepção do tempo absoluto, porque isso vai nos ser mais útil para falar sobre o tempo circular. Então, o que seria o tempo circular? Uma primeira possibilidade seria imaginar que o tempo absoluto, por alguma razão, retorna a seu ponto inicial. Então, isso é concebível. Porque, enfim, é uma possibilidade. Mas há uma outra possibilidade, que é mais próxima, por exemplo, da ideia do Friedrich Nietzsche, que é aquele filósofo alemão do século XIX, que, influenciado pela física de sua época, preconizou essa situação de eterno retorno, a ideia de que a nossa vida cotidiana agora, nesse instante, por exemplo, vai voltar a ocorrer daqui a muito, muito, muito tempo, mas vai haver um retorno dessa nossa situação. Agora, a maneira que ele concebia isso era imaginando que o tempo continuava linear, mas os processos físicos que acontecem
tempo, os processos materiais, o movimento dos corpos, esses, depois de muito tempo, se rearranjam e voltam a ficar na mesma configuração que é a nossa configuração. Então, dá para a gente entender o tempo circular, não como o tempo sendo circular, mas como o tempo sendo linear, mas os processos dinâmicos que ocorrem no tempo, no universo, voltam à sua configuração inicial, né? Uma recorrência. Então essa é a maneira mais, talvez, plausível de imaginar essa situação. Agora, será que isso de fato vai acontecer? O Nietzsche, na sua época, ele foi influenciado por trabalhos em mecânica clássica, né? Estudos de movimentos de planetas e tal, empreendidos principalmente pelo Henri Poincaré, né? O matemático e físico francês, né? Que provou que qualquer sistema físico, sob certas condições, ele vai acabar retornando para o seu estado inicial, ou quão perto que você queira dele, depois de um certo tempo. Agora, isso vale para sistemas que são, de alguma forma, limitados. Se um sistema planetário, um dos planetas pode sair voando e ir embora para sempre, aí não vai haver recorrência, porque ele vai embora para sempre e o estado inicial não retorna. Mas se você tiver alguma condição que limita o tamanho do seu universo, ou da onde a matéria pode ocupar, né? Você vai ter um número finito de estados possíveis e, portanto, mais cedo ou mais tarde você vai retornar para esses estados iniciais. Então essa era a ideia que estava no ar, né, na física da época, como uma possibilidade, e Nietzsche, então, pegou essa ideia e também, né, resgatou concepções mitológicas do passado que falavam um retorno do tempo ou dos processos no tempo, né? Essa ideia de que o tempo retorna, né, ou de que os processos voltam a recorrer, né, ela tem uma dimensão, né, estética, sentimental, metafísica, né? Imagina se isso fosse verdade, se as nossas vidas de agora retornassem, né, no futuro distante. Então isso daria uma dimensão diferente, né, para a nossa vida. Agora, a ideia deles é que isso voltaria sem modificação, você não seria capaz de modificar o futuro. Agora, na série Dark, né, eu não vi essa série, mas eu li alguma coisa sobre ela, e eu sei que então essa ideia do tempo circular é colocada, e também da ideia de que esse retorno pode acontecer de maneiras modificadas, né? Então, em termos de ficção científica, são ideias interessantes, né, para serem exploradas. Agora, em termos de física, né, a partir do que a gente hoje conhece a respeito do universo, a visão mais preponderante é de que não vai acontecer um retorno porque o nosso universo está em expansão eterna, né? Está acelerando a sua expansão, então não vai haver possibilidade de retornar ao estado inicial. Então, a concepção física não é de um tempo circular e nem de processos que recorram. Então, essa seria uma primeira aproximação para essa discussão. Drops. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.